Fala galera, mais um vídeo do canal Arte de Pensar. Meu nome é Bruno e hoje eu vou falar da falácia de contra o homem, ou a falácia de ad hominem. Ela ocorre quando, ao invés de você atacar a ideia de alguém, ou seja, o raciocínio, como uma pessoa chegou àquela conclusão, você ataca a pessoa que apresentou a ideia, sem levar em consideração a ideia em si. Você nem avalia ali as premissas, a conclusão, o raciocínio em si, né? Mas você basicamente ataca o indivíduo. De modo que isso pode realmente causar algum tipo de apelo psicológico, emocional, que você aparentemente ganha a discussão, porque isso quer falar no final das contas, né? Algo que aparece um argumento, mas na verdade não é. E acontece quando você, por exemplo, ataca um histórico de alguém. E você fala mais ou menos assim: quem é você para falar sobre isso? Você não tem moral para falar sobre isso porque você não aplica isso que você fala. Só que falar isso muitas vezes não faz sentido. Porque, veja, eu presenciei uma discussão que tinha uma pessoa mais jovem, no início de carreira, e tinha estudado bastante sobre a importância de guardar dinheiro, comprar ações, ou comprar títulos bancários, títulos públicos, e ele estava ali apresentando essas ideias, né? Para você ter uma vida melhor no médio e longo prazo. Esse rapaz, que obviamente não guardava dinheiro porque ganhava pouco, porque tinha acabado de começar a trabalhar, estava falando coisas que faziam muito sentido. Só que daí alguém mais velho, que não tinha prática de guardar dinheiro, virou para ele e disse: quem é você para falar sobre guardar dinheiro? Você acabou de começar a trabalhar, nem guarda dinheiro e vem falar de médio e longo prazo? Você não sabe o que está falando. Você tem que aprender com a vida ainda. E veja, embora todo o argumento, toda a ideia ali sobre a importância de guardar dinheiro fizesse sentido, ao ele ser atacado pessoalmente como alguém que não tem histórico, essas ideias não foram consideradas. E muitas pessoas ao redor ali que estavam ouvindo a conversa disseram: realmente faz sentido, né? Ele não pode falar sobre isso, porque não tem histórico para falar sobre isso. E isso é uma falácia de ad hominem, porque o que teria que ser feito, na verdade, é trazer uma limitação para aquilo que ele estava dizendo. Né? Por que estaria errado ele falar aquilo? Então, você atacar o histórico de alguém, ao invés de atacar o argumento de alguém, é um tipo de falácia de contra o homem. Tem outros dois tipos básicos ali de falácia de contra o homem. O segundo tipo é quando você ataca a circunstância que alguém está inserido. Vamos dizer que você tem ali um professor defendendo, na verdade tem um diretor defendendo um professor. Vamos dizer que tem um diretor de uma escola defendendo um professor que teve problemas com os alunos. Ao invés de você tentar ver a situação, ver o que está em questão, ver o que aconteceu, você simplesmente diz: o diretor obviamente vai defender o professor, porque ele vai querer defender a instituição a qualquer custo. Então você ataca o diretor pelas circunstâncias que ele está inserido, sem nem levar em consideração o que está acontecendo. E, de certa maneira, isso acontece com bastante frequência, por incrível que pareça, e muita gente é convencida por isso. Né? Você pode dizer assim: esse político aqui que é da base do governo, é lógico que ele vai votar a favor dessa reforma. Essa reforma, é lógico que ele vai votar. Porque ele é da base do governo. E você então leva meramente a circunstância que ele está inserido e não o assunto em questão, por exemplo. Às vezes você não sabe muito bem o que é reforma, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas você está atacando ele meramente pela circunstância que ele está inserido, entende? Isso também é um argumento de contra o homem, um argumento de ad hominem. Eu acho que um outro tipo de, uma terceira definição, essa é bem comum, acontece, sei lá, por vários motivos, né? É quando você faz um ataque direto contra a pessoa mesmo. Não é nem contra o histórico, nem contra a circunstância da pessoa, mas diretamente contra o indivíduo mesmo. Às vezes está discutindo sobre assuntos completamente desconectados ali. Vamos dizer que você está falando sobre organizar a casa ou economia. E alguém que não gosta muito das suas ideias ou não gosta de você por algum motivo te ataca. Ao invés de falar aí por que está errada a sua ideia, ela diz: cara, você bebe pra caramba, traz sua mulher e vem falar aí sobre esse assunto. E muitas vezes esses ataques diretos são mentirosos, né? São ataques que não fazem sentido. E por incrível que pareça, eles funcionam, porque os ouvintes acabam aderindo, sabe? Por exemplo, a gente vive uma realidade muito polarizada hoje em dia. Muitas vezes os políticos ali, quando eles vão discutir um com o outro, eles nem estão discutindo as ideias.
Eles estão fazendo ataques pessoais um para o outro, e por incrível que pareça, é isso que a plateia quer. A audiência quer que esses ataques aconteçam. E muitas vezes a discussão nem ocorre, nem se discute muito sobre o assunto. Vira meramente um circo aí de ataques pessoais. E é complicado isso, porque dificilmente a gente, por vários fatores hoje em dia, a gente está disposto a ter uma conversa mesmo, sabe? A ouvir o que eu tenho a dizer. Porque, veja, às vezes realmente parte da nossa opinião ela está errada. Não é que, eu tenho uma visão. Não, ela está errada. A gente tem que mudar de opinião. E ouvir o que eu tenho a dizer, levar em consideração e não fazer ataques ao indivíduo ali, teria que ser adequado, mas as pessoas são muito apegadas àquilo que elas acreditam, né? E de novo, muitas vezes também as pessoas querem convencer nem a pessoa com quem ela está conversando, mas a plateia. Ela quer jogar ali com a plateia, quer fazer a plateia ficar no lado dela e fazer ataques pessoais contra o indivíduo, seja por meio da circunstância que ele está inserido, do histórico dela, né? Ou por meio do ataque direto a ele, é muito mais fácil do que discutir o assunto em si, porque discutir o assunto envolveria compreender o que está limitado ou não, trazer à tona a contradição, e muitas vezes não é nem o que a plateia quer, porque a plateia quer uma discussão mais, assim, superficial. É esse o show que tem que ser apresentado para uma plateia, às vezes, polarizada, por exemplo. Então, assim, espero que tenha ficado claro, né, as três maneiras mais frequentes aí de atacar alguém contra o homem, né, você atacando o histórico de alguém, você atacando a circunstância de alguém, ou você atacando diretamente a pessoa, né, não o argumento. Então, eu espero que vocês, né, consigam identificar a falácia de contra o homem. E, de certa maneira, eu acho que você pode tentar evitar esse tipo de falácia, né, como pessoa, tentar não atacar as pessoas. E se alguém fizer isso com você, tentar pelo menos explicitar isso, dizer, olha, você está me atacando, você não está atacando aquilo que eu estou dizendo. E você está me acusando de coisas, e no final das contas as ideias persistem, né, os argumentos persistem. E pode ser que eu estou certo, independente de você fazer ataques pessoais contra mim, né, contra o homem, ad hominem. Então é isso, gente. Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vejam a referência aí no final. Valeu!